Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês, com muita alegria, para aí compartilhar, um pouquinho mais daquilo que tem transbordado em meu coração. Bom, o tema dessa semana vocês já viram aí, no título do vídeo, que Deus nunca erra o alvo. E isso é muito bom, né? Vira aí também, sobre a flecha, Vamos aprender a lição da flecha? O que nós podemos aprender com isso? Bom, antes de mais nada, eu entrego este momento nas mãos do Senhor para que Ele venha, ministrar os nossos corações através do Teu Espírito Santo, que possa colocar as palavras na minha boca, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas tudo aquilo que Ele trouxe ao meu coração, enquanto eu estava me preparando para trazer essa mensagem, e também trouxer aqui, porque sempre acaba vindo algo mais, na hora que eu estou aqui ministrando, Então, para começar, vamos pensar na flecha, A flecha, quanto mais ela é puxada para trás, quando solta, mais longe ela vai, Assim, se eu puxar pouquinho, ela vai a uma distância pouca. Quanto mais puxada para trás, mais longe ela vai. Então, assim como as flechas, nós também passamos às vezes por situações difíceis onde a gente está sendo puxado para trás, para sermos lançados para o nosso propósito. Bom, isso é claro quando a gente entende, E se achega a Deus com amor, quando a gente de fato busca em Deus, viver a vontade dele para as nossas vidas, Porque às vezes a gente está passando por situações na vida que nada mais é do que consequências de escolhas erradas. Mas a partir do momento que a gente começa a ter momentos de intimidade com Deus, busca viver na tua presença, busca fazer a sua vontade, entrega todo o desejo, as vontades do nosso coração nas mãos dele para que ele venha gerir, aí a gente começa a passar por alguns processos na vida. E se a gente parar para pensar, essa questão da flecha, ela ilustra muito bem isso, Como eu falei, quando ela está sendo puxada para trás, representa justamente os momentos difíceis que a gente atravessa, como que eu posso falar, nesse processo de estar cada vez mais próximo de Deus, de buscar a sabedoria, de fazer a vontade dele. E aí, como nós temos muitas coisinhas, que ao longo do caminho a gente veio trazendo, aprendendo, adquirindo, e coisinhas essa que às vezes tem que sair. E é aos poucos, é um processo, como eu falei. E a gente só consegue aprender determinadas coisas passando por situações, Eu já citei aqui em outros vídeos que a gente, cresce, e a uma determinada idade ali na infância a gente entra para a escola e vai estudando, estudando. Tem gente que vai até doutorado, pós-doutorado, Uns param antes. Mas fato é que para a gente aprender, a gente vai para a escola, estuda, vê a teoria, Depois a gente vai para a prática, fazer a prova, não é assim? Para a gente ver se de fato a gente aprendeu. A prova nada mais é que um teste para saber o que você de fato aprendeu ou não, não é assim? E na vida não é diferente, gente, porque não adianta a gente ouvir, na teoria sobre um determinado assunto e não passar pela prática. Não é que tudo a gente vai ter que viver a prática, senão também vai ficar muito doída a vida, Porque são muitas coisas que a gente já passa na vida. Mas fato é que são justamente as situações difíceis que vêm pra gente, é que de fato vai forjando o nosso caráter, vai tirando aquilo que tem que sair, vai colocando outras coisas que não tinha e vai nesse processo de fortalecimento espiritual, de entendimento, a gente tem o exemplo do rei Salomão, que é considerado o homem mais sábio, de todos os tempos. Ele pediu sabedoria a Deus, E Deus deu, ele buscou ela
com todo, como que eu posso falar? Com toda a garra, né? Ele desejou ter a sabedoria. Então ele buscou de Deus e Deus deu. Mas como foi que ele desenvolveu a sabedoria? Passando por situações que ele tinha que resolver. Uma história muito conhecida dele foi que duas mães tinham tido bebês na mesma noite e uma delas rolou dormindo por cima do bebê, matou, acordou, viu que o filho estava morto, foi lá e trocou com o filho né, outra lá, que o filho estava vivo. E nisso, quando a outra acordou, falou assim, esse não é meu filho, aquele não, esse aqui é meu, ficou aquela confusão. E levado para o rei resolver, né? Que eram situações difíceis, então que não tinha solução, era o rei que tinha que resolver. E a sabedoria dele ali foi, né, desempenhada ali, onde ele pensou, bom, vou falar que é para dividir o menino ao meio, a mãe verdadeira vai preferir abrir mão do filho do que ver o filho morto. Queria mandar passar a espada e dividir no meio. Então, quer dizer, isso era sabedoria sendo desenvolvida através de situações. Então, a teoria traz conhecimento, traz, mas é justamente a prática que nos faz entender de fato. É igual quando alguém passa por uma situação difícil, que a gente nunca passou, a gente sente, né, consola e tudo, mas só quem passou por situação semelhante sabe exatamente o que a pessoa está passando. E muitas vezes a gente passa por situações difíceis na vida e aquilo vira um propósito, porque Deus pega aquilo que a gente passou, que a gente venceu, que Ele nos fortaleceu durante aquela situação e agora a gente passa a ajudar pessoas que vão passar por aquilo, né? A gente vê muitas histórias assim. Pois então, eu já entrei no assunto tomando rumo que eu nem tinha pensado em tomar, mas como eu falei, ele vem trazendo, como eu sempre peço ao meu coração, tudo aquilo que é para falar, para que a gente venha ser enriquecido, né, dessa sabedoria, desse conhecimento da palavra dele, para que a gente evolua, né, espiritualmente, para viver a vontade dele para nossas vidas, né? Então, como eu falei, né? A flecha sendo puxada para trás. Situações difíceis na nossa vida. E é doloroso. O processo dói muitas vezes, né? Ao ponto, às vezes, de querer abalar a nossa fé. Mas quando a gente se firma, a gente fica ali como aquela palmeira que ela balança, o vento vem, ela se curva todinha, o vento passa, ela levanta, né? A gente fica firme. Então, o que a gente tem que entender, principalmente quando a gente entrega nossas vontades nas mãos de Deus e pede para Ele fazer a vontade dele na nossa vida, a gente fala, como eu e a Magda, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Esse entregar é entregar totalmente. Entregar totalmente. Senhor, Pai, eu gosto de chamar ele de paizinho, não me deixe fazer nada que venha entristecer o seu coração. Se eu for fazer alguma coisa que for entristecer seu coração, interfira. Aí você pega o seu livre-arbítrio ali, entrega nas mãos, devolve para ele, porque você entende que ele tem o melhor para você, que a vontade dele é que é boa, perfeita, agradável. A nossa vontade, muitas vezes, nos engana. A gente pensa que aquilo é bom pra gente, mas não é. Mas ele não. Ele sabe o que é bom e o que não é bom. Então, quando a gente tem essa confiança de entregar nas mãos dele a direção das nossas atitudes, do nosso coração, a gente tem que entender que tudo o que irá acontecer nesse processo, seja bom ou seja ruim, humanamente falando, porque vem situações desagradáveis que a gente passa, mas a gente passa a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu entreguei meu coração nas mãos dele, tudo que estiver acontecendo, se tiver difícil, eu corro para os pés de Jesus, falo, Jesus, me ajuda. Espírito Santo, segura aqui na minha mão. Me ajuda para eu não cair, porque tá forte o negócio aqui. A prova tá forte, o teste tá forte, mas eu vou passar. Eu vou ser aprovada, né? E aí, lá em Romanos 5, do versículo 3 ao 5, fala assim, ó, e não é só por isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança,
A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então aqui, essa passagem, né, que eu li em Romanos, ela destaca, né, como as tribulações podem produzir um caráter mais forte e uma esperança firme em Deus. Né? São justamente as situações difíceis que irão nos fortalecer, irão, né, nos fazer ter um caráter mais forte, mais parecido com o de Jesus. E aí eu quero ler também, ó, lá em Tiago 1, do versículo 2 ao 4, fala assim, ó: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então aqui a gente vê claramente, né, ressaltando como as provações podem nos levar à maturidade espiritual, né, e à plenitude, porque, como eu falei, né, somente passando por algumas situações é que a gente de fato vai desenvolver, né, algumas qualidades, vai desenvolver os frutos do Espírito, né? E a Bíblia está recheada de exemplos dessa forma, né? A gente pode citar José. Olha José, desde novo ele já começou a passar por situações difíceis, né? Onde ele foi julgado ali na cova, os próprios irmãos queriam matá-lo, depois decidiram vendê-lo como escravo. Depois chegou lá no Egito como escravo, ele acabou sendo preso injustamente, ficou acho que 13 anos preso, se eu não me engano. Não, 13? Preso? Não, eu acho que foi uns 13, todo o processo de quando ele foi vendido até ele chegar a governador, algo assim, se eu não me engano. Então, ele passou por muita provação. E ali, naquele processo que ele passou, ele permaneceu firme e fiel. Mas eu tenho certeza que, muitas vezes, a fé dele quis se abalar. Muitas vezes deve ter pensado, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Puxa vida, eu estou aqui preso injustamente. Oh, meu Deus, se levanta em meu favor. Né? Muitas vezes ele deve ter se entristecido, deve ter chorado, deve ter, sabe, clamado a Deus, falado, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está vendo a minha situação, até quando eu vou continuar sofrendo desse jeito sem ter feito nada para merecer isso? Tenho certeza que ele deveria falar. Davi, ó, a história de Davi, né, também, e Davi, ele era intenso, né? Você vê nos Salmos, ele ia, chorava, rasgava o coração. Hora ele falava, né? Se esqueceu de mim. Hora ele falava, não afasta de mim a tua presença. Ele se rasgava, né? Na presença de Deus, clamando por ele. Então, Davi também passou por muitas situações difíceis, mas venceu. Paulo, né? Podemos citar Paulo no Novo Testamento, que também passou por muitas coisas, foi preso, foi açoitado e não abandonou a fé dele, por amor a Jesus. Paulo já está aqui no outro momento da história, né? Que ele conheceu a Jesus. Mas desde lá do Velho Testamento a gente tem vários exemplos, né? Neemias também. Neemias recebeu ameaça de morte, né? Teve que resolver vários conflitos entre os judeus. E ele reconstruiu lá os muros, né? Se você não conhece a história de Neemias, dá uma procuradinha lá na internet que você vai achar a passagem na Bíblia falando sobre a história dele. Mas ele perseverou. Mas todos esses passaram momentos de aflição e de desânimo, ao ponto de se entristecer, ao ponto de ficar depressivos, de achar que Deus abandonou. Todos passou porque a gente é humano, né? Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, de Jesus, para a gente vencer. Por isso que quando Jesus veio e voltou, ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar, porque sozinhos a gente não dá conta, né? Então, a gente, a partir do momento que a gente entrega nas mãos dele, a gente deve confiar no propósito divino para as nossas vidas, né? E aí, o que acontece? Os momentos difíceis, eles acabam nos aproximando ainda mais de Deus quando a gente já está vivendo nesse processo. Porque tem pessoas que tá tudo bem, ela tá ali até se comunicando com Deus e tudo. Aí vem um vento forte, ela se abala, ela fica com a fé abalada e
e vira as costas para Deus. Agora, tem pessoas que é o contrário, vive longe de Deus. Aí acontece algo muito difícil na vida, vem correndo pedindo, fazendo campanha, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, assim, os dois lados existem. Mas fato é que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quem quer a presença dEle, né? Porque Ele quer salvar a todos, na palavra fala que Deus quer salvar a todos, mas nem todos vão se salvar. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que queremos e a maioria está escolhendo ficar no time do mal. Alguns estão em cima do muro, né? E quem está em cima do muro já está do lado de lá, porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, né? Então, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida nas mãos dele, a gente deve confiar na soberania de Deus, né? Mesmo enfrentando desafios e momentos difíceis. Lá em Provérbios 19:21 fala assim, ó: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então é isso. Quando a gente entrega nas mãos dele, o que vai prevalecer é o propósito dele, né? Por mais que no momento a gente atordoado com as situações difíceis, a gente não consegue perceber e nem saber para que lado vai, né? Mas confiando naquele que não erra o alvo nunca. Ele não erra o alvo nunca, né? Então, toda essa pressão e adversidade que a gente sofre acaba nos preparando, né, para a gente avançar com força, né, e direção, como a flecha, né? Ela vai na direção onde foi lançada, né, pelo atirador ali dela. E quando a gente coloca, né, quando a gente se coloca como flecha nas mãos do Pai Celestial, a gente pode ficar tranquilo. A gente pode deitar e dormir e acordar porque Ele nos sustentou, né? Ainda que a gente se abale um pouco, mas a gente não desiste. A gente permanece firme, porque a gente tem certeza que aquilo que tá ali parecendo que não vai ter fim, vai sim. Às vezes demora um pouquinho na ótica humana, mas não, Deus trabalha no tempo certo, na hora certa, para nos forjar. Ele sabe tudo que precisa trabalhar em nosso coração para que a gente alcance ali o patamar que Ele tem para a gente viver o propósito que Ele tem para cada um de nós, né? E tão é verdade que as adversidades nos prepara, né, para algo melhor, quando a gente tem o coração bom e a intenção de fazer o bem, de crescer na vida. Eu me lembrei de uma história, não sei se alguns aí já devem ter ouvido, é uma parábola, na verdade, né? Onde um sábio, acho que é chinês, se eu não me engano, ele tinha ido com um aprendiz dele visitar, sabe, uma família pobre. E chegando lá, eles viram que essa família pobre só tinha uma vaquinha que dava leite. E eles viviam com muita dificuldade. Aquela vaquinha era tudo de mais precioso que eles tinham. Através do leite que tirava dela, eles, né, se alimentavam e também vendiam uma parte para comprar as outras coisinhas para se sustentar. Dava mal para se sustentar, com muita dificuldade. Então, quando estava saindo daquela casa, o sábio deu ordem pro discípulo dele voltar lá mais tarde, quando todos estivessem dormindo, e julgar aquela vaquinha do precipício. Na hora, o discípulo ficou assim, meio inconformado, falou assim: mas como assim? Como que eu vou empurrar o único bem que eles têm? Como que eles vão sobreviver? Mas tinha que obedecer, né, o que o sábio estava falando. Ele foi lá mesmo contrariado e obedeceu. Empurrou aquela vaca do precipício e veio embora, né? Seguindo o caminho deles. E aí, aquela história, aquela coisa ficou na cabeça dele por muito tempo. E passado alguns anos, quando ele retornou naquela região, ele nunca esquecia daquela família, daquele fato, ele voltou lá. Quando ele chegou, já na porteira ali, ele já percebeu que tinha algo diferente. Tudo estava mudado. No lugar da casinha simples tinha um casarão, tinham carros importados na garagem, agora tinha piscina, tinha uma realidade totalmente diferente do que antes. E aí, ele, né,
foi procurar o dono ali. Ele até achou que aquela família tinha se mudado e que eram outras pessoas que estavam ali. Mas, para surpresa dele, não, era a mesma família que estava ali. Aí aquele chefe de família disse que depois que a vaca morreu, eles foram obrigados a procurar outras formas de sobreviver. E com isso eles descobriram que podiam ganhar muito dinheiro, né? Desenvolvendo habilidades que nem sabiam que tinham antes. Tudo porque a vaquinha, né? Para eles, ela tinha caído do precipício. Eu não sabia que tinha sido empurrada. Mas fato é que a necessidade fez com que eles desenvolvessem ali outras habilidades e descobriram uma outra realidade que não viria se não tivesse vindo a dificuldade ali junto com eles, né? Então, as dificuldades e os desafios, elas colaboram para o crescimento, né? Quando a gente enfrenta um obstáculo e somos forçados a pensar criativamente, a gente descobre novas habilidades e novas formas, né? No caso ali, era para ganhar dinheiro, para se sustentar. Mas aqui a gente pode colocar em todas as áreas da vida, né? Então, essa historinha que eu lembrei vem para dar base, que na vida espiritual também é assim. Se a gente não passar por algumas situações na prática, a gente não desenvolve as habilidades necessárias, os frutos do Espírito necessários para que a gente consiga viver, de fato, uma vida de comunhão plena com Deus, uma vida onde a gente vai estar fazendo a vontade dele e sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí, diante disso, a gente tem que estar preparado para desafios, né? E Deus, ele não nos desampara, né? Quando a gente te coloca tudo nas mãos dele, as lutas vêm, mas ele nos dá o escape. Ele está conosco, embora às vezes a gente olhe assim falando, não, Deus me esqueceu. Não esqueceu, não. Ele está ali bem do seu ladinho, em silêncio, observando e deixando você se virar um pouquinho para você desenvolver uma habilidade. Mas lá em Salmo 144:1 fala assim, ó: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele não nos deixa sozinho, ele nos capacita para vencer as batalhas da vida. E aí eu volto a lembrar, Deus nunca erra o alvo. E a palavra dele vem nos confirmando isso. Quando está falando lá em Josué 23:14, fala assim, ó: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Ou seja, ele não erra o alvo. Em Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Em Sofonias 3:5 diz: no meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça e a cada novo dia ele não falha. Aqui eu separei apenas 3 versículos para falar que ele nunca erra o alvo, mas tem muitos outros versículos. A palavra está recheada de versículos comprovando a fidelidade de Deus, a justiça de Deus e de que ele não erra, nunca. Então, por que afligir tanto seu coração? Quando você coloca sua vida nas mãos dele, pode vir um vendaval que for. Aquilo só vai servir para te fortalecer, para te forjar. Então não tenha medo, não desespere. Por mais que às vezes as emoções se balançam para lá e para cá, porque somos humanos e sim, a gente estremece muitas vezes, mas corre e pede por socorro, fala: Jesus, vem me ajudar, Espírito Santo, segura na minha mão. Eu não estou dando conta aqui, fiquei ansiosa, fiquei nervosa, fiquei triste, fiquei abatida. Pede ajuda e rapidamente você vai ver que vai passando e você logo se estabiliza emocionalmente. A luta ainda não passou, mas você consegue sentir paz no meio da turbulência, que é justamente a paz de Deus que excede todo entendimento. É só Ele que pode trazer uma paz no meio da turbulência, onde as pessoas olham e não conseguem compreender. Por isso que diz, excede todo entendimento.
Fala, como que ela pode estar tão tranquila? Como que ela ainda consegue rir, estando na situação que ela está? É desse jeito. Porque a gente só está passando por coisas para nos fortalecer. Não vem para nos derrubar. Ah, Jocélia, mas, poxa, Deus não conhece o nosso coração? Por que que ele tem que nos provar? Não é por causa dele, não. Ele já conhece. Ele sabe do que a gente é capaz, do que não é. É nós que não sabemos. É nós que precisamos passar para desenvolver as habilidades e não para provar nada para Deus. Porque ele conhece o nosso coração, né? Mas como eu falei, igual lá na escola, que você faz ali a prova para ver se aprendeu de fato, se não aprendeu, não tiver nota suficiente, vai passar pela recuperação. Vai ter que estudar ali a matéria de novo. Não é assim? Então, é da mesma forma. Então, nunca fica pensando assim, poxa, Deus está me mandando essa luta. Não, não pensa nisso. Não pensa dessa forma. Porque Deus, ele nos ama tanto. Você não tem noção do quanto que ele nos ama e se alegra quando vê a gente feliz. E quando vê também que a gente entende que a situação difícil que a gente está passando vai logo passar. Que ela não veio para nos derrubar. E a gente consegue, no meio da situação, glorificar o nome dele. Falar, Senhor, estou passando por essa situação difícil, mas bendito seja o teu nome, porque o Senhor é fiel e justo. No momento certo, todo esse vendaval vai passar e eu vou atravessar. E isso alegra o coração dele, porque ele vê que a nossa fé está sendo cada vez mais fortalecida, que a gente está confiando cada vez mais nele, né? Quando a gente começa a reclamar, a gente está dizendo que ele não está fazendo as coisas do jeito certo, quando a gente entregou nas mãos dele. Se a gente entregou nas mãos dele e acontece algo que nos aborrece, a gente não pode achar que Deus está dormindo ou que esqueceu. Não. São situações corriqueiras da vida que vêm, mas ele pega aquela situação e faz com que ela colabore para o nosso bem. Como? Fazendo a gente crescer, fazendo a gente desenvolver habilidades, fazendo a gente adquirir sabedoria e por aí vai. E aí, isso também nos faz pensar assim, tá, Jocélia, Deus nunca erra o alvo. Mas qual de fato é o alvo? Como eu vou saber o que fazer para me movimentar em direção ao alvo? Eu sei que Deus vai me lançar, mas eu não tenho que saber algo também sobre isso? Como que é isso? É as escuras, né? Vamos pensar assim. Bom, se a gente perguntar qual é o tema central da Bíblia, quando a gente lê a palavra de Deus, qual é o plano central dela, né? A Bíblia ela tem, do início ao fim, um contexto, onde nesse contexto o plano é a redenção do ser humano, né? Restaurando a imagem de Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E lá no início, com Adão e Eva, houve a queda. Então, desde o início, o plano é restaurar a humanidade, que é a imagem de Deus, né? Revelada em nós. Então, esse tema central também revela o amor incondicional de Deus. Porque embora, né, houve a queda, Deus não nos abandonou por causa disso. Ele não desistiu de nós. Ele se movimentou em nossa direção o tempo todo para nos resgatar. O tempo todo. Lá no Velho Testamento levantou Moisés para tirar o povo dele da escravidão. O povo que reconhecia ele. Por que falar o povo de Deus? Quem é povo de Deus? É todo aquele que o reconhece como Deus, como Senhor da nossa vida, né? Como nosso Pai. Então, ele se movimentou desde o início, demonstrando o seu amor incondicional, né? E aí, também mostra, né? Se revela também a necessidade de fé e obediência para desfrutar dessa redenção. Porque o que é necessário para participar dessa redenção? Lá atrás, teve Moisés, que, né, resgatou o povo do deserto, depois veio toda uma história ali, o povo se desviava do caminho, voltava, foi uma história longa no Velho Testamento, né? E aí eram feitos sacrifícios, tem todo um contexto, a história é grande demais, não vou entrar em detalhes, mas até chegar o momento em que ele enviou, né? Os profetas já apontaram para isso, e ele enviou o filho dele, ele pegou o primogênito, enviou o que ele tinha de melhor para morrer por nós. Ele não desistiu de nós momento algum, momento algum.
E aí, o plano é, não vai ter mais que ficar sacrificando, né? Todo dia, ou tinha, né, as épocas, os momentos lá de sacrificar. Tinha sacrifício de adoração, sacrifício para perdão de pecado. E aí ele enviou seu filho e falou assim: não, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus foi sacrificado de uma vez por toda para tirar o pecado do mundo, para pagar a nossa conta, para, né, nos livrar da ira de Deus. Porque nós pecamos contra ele. Jesus veio para pagar a conta que nós tínhamos com ele. Com ele. Então era necessário o sacrifício. E aí eu te pergunto, você consegue perceber o movimentar de Deus em nossa direção, sendo nós pecadores, sem merecer, e ele o tempo todo tentando nos buscar, e a humanidade o tempo inteiro errando, e até hoje tá assim, Jesus veio, só que a maioria não aceitou o sacrifício da cruz. Alguns até aceitam de boca, mas não vive uma vida de obediência e de fé, que são exigências, né? Necessidade para a gente desfrutar da redenção. E aí, isso também nos traz a importância do amor ao próximo, da justiça social e da busca pela santidade, né? Não tem como ver a Deus sem buscar a santidade. É impossível chegar a Deus sem buscar a santidade. E a busca da santidade está justamente em aceitar o amor dele que ele disponibilizou para cada um de nós. Ele disponibilizou para cada um de nós. E as pessoas parecem que não entendem. Porque quando fala de viver o cristianismo, muita gente acha que se trata de perder algo. Não, trata-se de ganhar. Porque não faz sentido viver na maldade. E a maldade não está só em roubar, matar. Não, tem coisas pequenininhas que estão cheias de maldade. O egoísmo é uma maldade. O não amar o próximo, ver o próximo morrendo do seu lado, necessitando de algo que você tem para dar, é viver na maldade. A maldade vai muito além do que algo escancarado. E a humanidade está caminhando para o mal. Assim como lá na época de Noé, estava tudo pervertido. E não está diferente, hoje está pior. Muito pior. E naquela época, eu no meu culto matinal com a Magda, onde a gente vem estudando a palavra de Deus, surgiu um assunto para a gente de percentual de quem está realmente compromissado com algo, quem não está, é algo particular ali da nossa conversa. E aí a gente caiu num texto, lá de, acho que é 2 Pedro, que eu li, onde veio falando que só 8 se salvaram quando teve o dilúvio. E olha que demorou a construir na arca, tá? E Noé anunciando, vai vir uma grande chuva, só vai se salvar quem entrar na arca. A arca é a porta da salvação. A arca é Jesus, que é a porta da salvação. E aí, só 8 pessoas. E eu tive curiosidade de pesquisar, aí eu fui pesquisar. Cerca de, né, a estimativa, que não tem falando na Bíblia, mas tem como fazer uma estimativa pela época, né, de Adão, que gerou não sei quem, pelas genealogias, tem como fazer uma estimativa de quantas pessoas teriam no mundo naquela época. Eu cheguei a achar uma estimativa de 5 milhões, cheguei a achar até uma outra lá calculando e falando e tal, de longevidade, né, que tinham naquela época, calculando de uma forma mais ali detalhada, que chegava a 2 bilhões na Terra. Então, mas eu tinha calculado em cima de 5 milhões. Eu falei, quanto representa em porcentagem 8 pessoas? Aí eu descobri que representa 0,00016%. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que representa 8 pessoas perto de 5 milhões? Se for 5 milhões, né? Que se for 2 bilhões, então aí é 0,0000004%. Não é nada perto da quantidade de pessoa.
E vocês têm noção que quando Jesus vier, que a porta da arca se abrir, né? Aliás, ela está aberta. Quando ele vier, ela vai a fechar. Porque aí não vai ter como mais. Vocês têm noção qual é o percentual que vai se salvar? Vocês têm noção que vai ser ainda pior do que na época do dilúvio? A quantidade de gente que vai ficar para trás porque não deram ouvido à palavra de Deus. E se o tema central da Bíblia é a redenção, qual seria então o alvo de todos nós? Por quê? Porque Deus tem um propósito diferente de cada um, mas tem um propósito que é para todos. É para todos esse propósito. Jesus falou sobre ele quando ele esteve aqui. Antes dele ir, ele deixou uma mensagem. Ele falou: ide pregai o evangelho a todo o mundo. Para quantas pessoas você está anunciando o evangelho? Para quantas pessoas você tem falado do amor de Deus? Melhor, quantas vezes na semana você tira pelo menos um dia para orar em prol das pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, pessoas que você nem nunca viu na vida, não conhece, mas que estão espalhadas pela humanidade em geral? Quantas vezes você já parou para fazer essa oração pedindo para que Deus se revele a essas pessoas, que o Espírito Santo se revele, que essas pessoas tenham um encontro verdadeiro com Deus e sintam a presença dele, porque uma vez que eles sentir a presença dele, as coisas mudam. Nada fica do mesmo jeito. Algo começa a acontecer. E a gente sabe que o mundo espiritual é movimentado com a nossa oração. Na palavra fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Tudo que for firmado na terra será firmado no céu. E vocês já pararam para pensar que a gente vive orando pelos nossos e a gente sequer ora pelas pessoas que estão aos nossos arredores e por aquelas que a gente nem conhece? E talvez está aí a chave de tudo, para a gente conseguir salvar o maior número possível, que a gente sabe que não vai se salvar todos, mas o maior número possível de pessoas que a gente pode alcançar através de uma oração, que a gente se juntar com outra pessoa e orar, pedindo a Deus pelos outros. Você já parou para, em vez de ficar com raiva de quem te fez mal, você respirar fundo e pedir a Deus: Senhor, eu decido perdoar, porque a palavra de Deus é clara. A gente, para receber perdão, a gente tem que perdoar. O Pai Nosso fala. E aí, você passar a orar por aquela pessoa que te maltratou, pedindo a Deus para ele se revelar para ele, para que ele tenha essa experiência, porque a partir do momento que acontece a experiência, ele vai começar a mudar. A pessoa começa a mudar, porque ela começa a perceber quão suja ela está. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe a sujeira em nós, porque Deus é límpido. Não há sujeira alguma na presença de Deus. Então, quando a luz dele bate em nós, a gente começa a ver: meu Deus, me perdoa, meu Deus, quão falha eu sou. Quão falha eu sou. Quanto mais perto de Deus, mais a gente enxerga as nossas falhas. Mais a gente pede por misericórdia e mais a gente corre em direção a ele para a gente ir se limpando. E é um processo. A gente só vai ser totalmente limpo naquele dia que Jesus concluir a boa obra dele, que ele começou em nossos corações. Mas como eu sempre falo, o pecado em nossa vida tem que ser acidental. Não pode ser costumeiro, não pode ser consciente. Tem que ser acidental. E rapidamente vem o arrependimento e o pedido de perdão. E aí a gente vai de glória em glória, sendo transformados. Então, se o tema central da Bíblia é justamente o plano da redenção, o que a gente está fazendo? Que a gente está vivendo cada um olhando para o próprio umbigo e não está fazendo o que Jesus falou. Ah, Jocélia, mas eu tenho dificuldade em falar. Às vezes não precisa nem falar. Às vezes o seu comportamento irá pregar. Mas como você tem se comportado diante das pessoas? Qual tem sido o seu testemunho de vida? Você tem dado um bom testemunho? Ou as pessoas que olham para o seu comportamento falam que nunca vai querer ser crente, né? Nunca vai querer ser cristão. Porque para ser cristão e ser desse jeito,
A gente vê, o que mais a gente vê é comentário desse jeito. De pessoas que dão mau testemunho. E aí fazem as pessoas ficarem com aversão, atrapalhando a missão. Não está nem cumprindo com o ID, ainda está atrapalhando, porque está dando mau testemunho. Porque tem uma frase, não sei se é de Santo Agostinho, eu não lembro, eu já citei essa frase bem lá atrás aqui no canal, que fala assim: pregue a todo instante, se for necessário, fale. Ou seja, a nossa atitude, as nossas atitudes têm que dar bom testemunho. Se você dá um bom testemunho, às vezes não vai precisar nem você falar, porque com seu testemunho de vida, as pessoas já vão querer se aproximar mais de Deus pela forma de você ser. Mas a oração tem que ter. Nós devemos orar pela nossa nação, pela humanidade, pedindo a Deus para se revelar a essas pessoas, para colocar situações. Nós podemos movimentar o mundo espiritual através das nossas orações, né? Porque além desse tema central, a Bíblia também, ela tem 4 propósitos principais. Um deles, apresentar Jesus como Salvador e Redentor do mundo. Outro, apresentar o contexto histórico no qual Jesus veio, né? A gente ficou conhecendo a vida de Jesus e passamos a chamar Deus de Pai através de Jesus. Depois, levar o incrédulo a ter fé em Jesus e mostrar aos crentes como Deus quer que vivamos. Então, se a gente não entender, como crentes, que a gente tem que ter uma conduta de vida que tanto vai nos aproximar mais de Deus, mas também vai apontar a Deus para aqueles que não creem. Então tá tudo errado, a gente está caminhando, achando que está caminhando para um lado, está caminhando para o outro. Não pode. A gente tem que ter compromisso com a palavra de Deus. A gente tem que demonstrar para Deus que a gente valoriza o amor dele incondicional por nós, porque ele deu o seu melhor por nós. Nós também devemos dar o nosso melhor para ele. A gente deve se unir em prol de cumprir a palavra dele. E aí, o propósito vai ser cumprido de todas as formas. E aí, se ele vai usar você para levar, às vezes, uma palavra de conforto para alguém no seu trabalho, vai ser dessa forma. O outro vai levantar para colocar num canal para falar, assim como eu estou falando aqui, vai ser dessa forma. Ele vai trazendo. A gente não precisa ficar preocupado, porque a partir do relacionamento diário com ele, com compromisso, porque quem ama quer estar perto, as coisas vão acontecendo, a gente vai recebendo os direcionamentos e não vem tudo de uma vez. São processos. Basta a gente confiar e continuar seguindo. Então, mas algo tem que ser único para todos nós. Todos nós devemos ter um alvo em comum, que é o de alcançar o maior número de pessoas possíveis para o reino de Deus. A gente não pode aceitar perder de goleada, como lá no dilúvio. Foi uma goleada. Ali o espírito do mal arrastou de goleada muitas vidas. 8 pessoas. 8 pessoas, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Mas hoje Deus trouxe esse entendimento para a gente e foi como um despertar. Falou, o quê? O que é isso? Isso não pode continuar dessa forma. De algum jeito a gente tem que conseguir passar essa mensagem. Então hoje eu quero te convidar a ter compromisso e confiança, né? Ter compromisso com Deus e confiança em Deus, para que Ele possa dirigir sua vida. Se você ainda não tem momentos de intimidade com Deus todo dia, separa o melhor momento do seu dia, dê a Ele, né, o melhor da sua vida, queira estar na presença dEle, conversa com Ele, faça perguntas, louva, lê a palavra. Você tem que buscar, porque senão você fica vivendo uma vida, vai passando e chega o fim da vida, fica sem sentido. Nós não viemos para cá viver uma vida sem sentido, tudo tem um propósito. E o maior propósito de todos é a redenção. E a gente aprender, né, cada vez mais nesse movimento de aproximar-se de Deus
e as vestes indo sendo limpas de tudo aquilo que antes estava encrostados em nós e nos cegava. A luz vai clareando tudo e mostrando tudo que está fora do lugar, tudo que tem que tirar, tudo que tem que consertar, tudo que tem que acrescentar. E a gente passa a viver uma nova vida e ter outro entendimento. Então, no dia de hoje eu quero te convidar para que você venha fazer uma análise da sua vida, de como você tem vivido. Se você de fato tem vivido com propósito, ou você tem vivido de qualquer jeito, deixando a vida te levar. Eu tenho uma hashtag que eu coloco sempre aqui na descrição do vídeo que eu criei, não deixe a vida, não deixe a vida te levar, mas leve ela com propósito. Então, que a partir de hoje, você venha levar sua vida com propósito, né? Vivendo na presença de Deus, literalmente, deixando Ele guiar a sua vida. Que você venha se colocar como flecha nas mãos do Senhor, para que Ele venha te lançar. Quanto mais Ele puxar, mais longe você irá. Mas para isso você tem que estar disponível e preparada, porque situações difíceis virão, mas é o processo da seta ser puxada para trás para ser lançada no alvo certo. Experimentando algo que você nunca experimentou antes, como eu tenho experimentado. E cada dia eu fico com o meu coração mais voltado para Ele. Porque uma vez que a gente experimenta, né, estar na presença dEle, sente a presença dEle, a gente não consegue mais viver longe da presença dEle. Fica um vazio enorme, não dá. Então, queira experimentar isso também e cumprir com essa missão de atingirmos esse alvo, de redimir o maior número possível de pessoas até aquele dia em que Jesus irá concluir a boa obra em nossa vida. Eu espero que essa mensagem tenha falado tanto ao seu coração quanto falou ao meu. Desejo vocês um ótimo fim de semana, né? Junto com a família. Não deixa de deixar o like. Muitas pessoas têm vindo assistir o vídeo e estão esquecendo de deixar o joinha. Esse joinha ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é bom e começa a mostrar para mais gente. É também uma forma de cumprir com o ID, de evangelizar. Então não deixa de compartilhar, enviar para as pessoas mais próximas, postar no status, né, para que outras pessoas, às vezes você não, né, fica sem jeito de mandar para algum conhecido, coloca lá, olha, esse vídeo, assistir esse vídeo, ele é muito bom, olha, Deus quer falar com você através desse vídeo, e coloca o link, porque aí a pessoa toca se ela quiser, né, aí a pessoa vai ver e vai tocar lá, né, aquela que se sentir tocada naquele momento. Então ajude a espalhar essa mensagem para alcançar outras pessoas, tá bom? E se sentir no coração, também deixa uma mensagem aqui para mim que eu vou responder com todo carinho e amor. Então fique com Deus, vejo vocês na próxima semana. Até lá!